Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, que é o 7, de março de 2023. Estamos daqui dando graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito, em nossas vidas, nos dando a própria vida, nos livrando, nos dando livramentos, conservando nossas vidas e principalmente nos dando o entendimento da igreja, entendimento do Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, derramou ali o seu sangue precioso para nos remir, para resgatar toda a criação, que caiu exatamente na inimizade com Deus, por causa da transgressão. Graças a Deus, Maranata, irmãos? Aleluia, Hosana. Estamos aqui então em vigilância, em meditação, em oração, procurando aí imitar as virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial. Amém e graças a Deus. E domingo que vem é o nosso ajuntamento, irmãos? Vamos nos ajuntar, vamos nos reunir no mesmo local, lá no Caracozinho, lá na escola do Zé Milton, lá, Deus quiser. E está confirmado, Graças a Deus. Mesmo assim, a gente vai pedir aí para o irmão Orlando para ele ir lá confirmar lá com a direção, Que possa ser que aconteça alguma coisa, E graças a Deus por isso. Então, irmão, vamos continuar aí, com a nossa pequena história, do cristianismo e da igreja que está aí no meio, certo? Não no meio do cristianismo, Está no meio do mundo, Aí escondida, Conforme exatamente está escrito, Então nós estamos vendo aí o catolicismo na América Latina, certo? E vimos que depois da independência das colônias, da América Latina, que ocorreram depois de 1810, 1815, no caso do Brasil, 1822, que nós sabemos que também não foi independência, foi só uma troca de metrópole, que saímos do jugo de Portugal e a América Latina, o resto da América Latina do jugo da Espanha para o jugo da Inglaterra, Então, depois dessas independências, dessas nações, dessas colônias, latino-americanas, então o que? Houve a abertura dos portos e houve a abertura para que os protestantes viessem para cá, E eles conseguiram, então, implantar na América Latina, Conseguiram chegar aqui depois da independência. Antes da independência, eles tiveram algumas tentativas, de implantar colônias protestantes aqui na América Latina, No caso do Brasil, que nós já vimos aí, Invadiram lá o Maranhão, Os holandeses, Depois invadiram o Pernambuco, Depois o Rio de Janeiro. E eles tiveram também uma tentativa lá na Venezuela, certo? Uma tentativa na Venezuela e duas aqui no Brasil, Porque parece a do Rio de Janeiro foi mais católica, certo? Então lá na Venezuela aconteceu o quê? Em 1530. 1530 houve lá na Venezuela o quê? Aportaram lá famílias, alemãs, na cidade de Maracaibo,
e elas eram provavelmente luteranas, né? Certo? Mas não se tem muita notícia disso. Mas houve lá essa tentativa, né? E aqui no Brasil houve duas tentativas, né, dos protestantes. Uma, né, dos franceses, né, 1555 a 1567. Na verdade, essa aqui foi mais católica, né? Os huguenotes, né? Eles estavam misturados, né? Huguenotes, calvinistas, católicos, lá no Rio de Janeiro. E até houve uma confissão de fé, né? E por causa dessa confissão de fé, e por causa dessa mistura, houve uma briga, né? Uma luta, que morreram vários calvinistas, né? Lá nessa época, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E a outra tentativa foi a dos holandeses, né? Também calvinistas, em 1630, que dominaram, né? Como nós já vimos aí, um litoral do Nordeste, né? Desde o Maranhão até o Sergipe, em 1641. Até 1641, né? Então, lá no Maranhão, entretanto, teve um caso específico, né? Certo? Por isso é que a gente fala que foram 3 vezes, né? Bom, em 1635, o que aconteceu? Aconteceu um sínodo reformado aqui na América. Os calvinistas, né? Reformado é calvinista. Então, em 1635, eles fizeram um sínodo, né? Na América, com 8 pastores e 5 anciãos, né? No sentido exatamente de aumentar, né, a fé calvinista, a fé reformada. Também houve 2 eventos, né, na América do Sul de grande importância para a quebra do monopólio do catolicismo romano. Um deles foi a interferência, né, da Inglaterra, forçando um tratado com Portugal e o Brasil em 1810, que é aquilo que a gente já falou, né, a abertura dos portos, né, e logicamente a abertura da importação não só de mercadoria, como também de gente, né, digamos assim. Aí o tratado, ele abriu os portos brasileiros ao comércio mundial, né, permitiu então a construção de casas de adoração, né, para os estrangeiros, especificamente para eles, né? E proibiu o uso da cruz, né? Então era protestante, não era católico, né? Aí os anglicanos, né, que eram ingleses, né, eles começaram então o seu trabalho em 1819, aqui no Brasil, né? Construindo o primeiro templo não católico, né, das Américas, né? Certo? Quem construiu o primeiro templo das Américas foram os anglicanos, protestantes, né? E o outro evento aconteceu na Argentina, né? Já foi mencionado anteriormente, já falamos sobre ele, vamos repetir aqui. Um pastor batista, né? Ele foi para a Argentina em 1818 e em 1819 ele foi nomeado diretor da educação pelo governo argentino, né? Ficou poderoso, né? E este pastor também, ele foi também para o Chile e para o Peru a convite desses países, né? Certo? Então o protestantismo ele ganhou força com o quê? Com as imigrações, né? Começaram a aparecer gente, as imigrações, gente e tal, né? E no meio veio a maioria protestante, né? E com as missões, né, aos países da América, nos anos de 1820 até 1900, até hoje, né? Mas basicamente o início das coisas foi por aí, né? 1820 a 1900,
as migrações trouxeram, então, as religiões e as missões, né? E as chamadas igrejas. E vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.